Olá, turminha do quinto ano A, turminha do quinto ano C. Estamos aqui gravando essa revisão, né? Em virtude que amanhã nós não teremos o nosso momento síncrono. Terá uma entrega de alguns kits alimentares na escola, então, em virtude disso, a gente não vai poder estar se encontrando de forma síncrona. Não vamos encontrar pela plataforma Meet, nem tampouco pela plataforma do Educa Calcaia. Então, sendo assim, para que vocês não sejam prejudicados, para que não haja problemas, para que vocês não fiquem sem o direito de ter acesso à revisão, nós vamos utilizar a tecnologia e vamos gravar essa revisão. Como nós sabemos, esse terceiro bimestre é um dos maiores bimestres que nós temos. Então, vamos tentar de uma maneira rápida e bem objetiva revisar todos os conteúdos que nós estudamos ao longo desse bimestre, certo? Que não foram poucos. Então, como vocês sabem, esse material será encaminhado para o grupo do WhatsApp da turma e em seguida ele será postado no formato de vídeo no YouTube, o qual o link vai ser disponibilizado para vocês. Tranquilo, turminha? Então vamos começar com a nossa revisão. Aqui, pessoal, nós temos os conteúdos que nós estudamos ao longo desse bimestre, né? Nós vimos que foram bastante conteúdos, nós trabalhamos aí, tivemos bastante assuntos. E aí, quais foram os temas que a gente estudou durante esse bimestre? De uma maneira geral, de uma maneira bem ampla, nós vimos os conceitos relacionados à dança, certo? A habilidade que foi trabalhada para a turma do quinto, para a série do quinto ano, foi o conteúdo dança, em especial danças de matriz africana e indígena. Para contextualizar melhor isso, a gente abordou outros temas. Então, ao longo do nosso bimestre, nós tivemos dança, o conceito do que é dança e quais são os elementos que compõem a dança, que elementos formam essa prática. Nós vimos também as danças brasileiras, entender um pouco da composição das danças que fazem parte da cultura do nosso país. Nós tivemos as danças folclóricas, tivemos essa aula durante o mês de agosto, que é o mês dedicado ao folclore. Então, procuramos entender melhor um pouco sobre o funcionamento do folclore, entender o que é esse elemento da nossa cultura, que faz parte das nossas tradições e como as danças estão inseridas nesse contexto. Aí nós tivemos uma paradinha para falar um pouco sobre os Jogos Paralímpicos e entender melhor o que é o esporte adaptado. A gente vive num mundo em que cada vez mais as pessoas com deficiência necessitam ter o seu espaço, necessitam ser incluídas e é super importante que vocês, como crianças, entendam esse contexto e nós tivemos até a oportunidade de acompanhar esse evento que foi transmitido pela TV aberta. Retomando o conceito de danças, a gente falou um pouquinho das danças de matriz indígena e finalizamos o bimestre com as danças de matriz africana. Talvez a turminha do quinto C fique um pouco por aqui, professor. E as danças cearenses? Como foi um assunto que nós só abordamos no quinto ano C, para a gente não ter prejuízo, não será cobrado do quinto ano A. Então a gente fecha o conteúdo do terceiro bimestre com esses 6 assuntos. Tranquilo, turminha? Então, sem mais demora e sem mais enrolações, vamos começar com a nossa revisão. Tranquilo? O primeiro conteúdo que a gente abordou no terceiro bimestre, pessoal, foram as danças, o conceito de entender o que é dança e quais são os elementos que compõem essa prática, certo? Então, em primeiro lugar, a gente vai entender que dança é justamente a arte de eu movimentar o corpo em um certo ritmo. Professor, e o que é ritmo? Ritmo é a frequência com que uma coisa se repete. Então, aquele exemplo que a gente dá das palminhas. Então, eu estou batendo palmas em um ritmo. As palmas elas estão repetindo-se em uma determinada frequência, uma determinada velocidade. Se eu quero um ritmo mais rápido, a gente percebe que o intervalo entre uma palma e outra ele acelerou. E o que é dançar? É eu me movimentar de acordo com o ritmo da música, certo?
A dança, ela está caracterizada e pode ser praticada basicamente de duas formas. Da maneira improvisada, onde os meus movimentos são livres, ou através de passos que eu já sei como e em que momento da dança realizar. E a esses a gente dá o nome de coreografia. Beleza? A gente entende que a dança, além de poder existir como atividade física, como exercício físico, ela também está inserida num contexto de ser expressão artística, ser uma arte, até porque quando ela surge lá na antiguidade, ela surge dessa forma, mas também ela pode ser uma forma de divertimento, desde com pessoas idosas que se socializam, que convivem melhor com outras, até mesmo com pessoas mais novas, com crianças que utilizam esse ritmo, que utilizam as músicas para aproveitar e para curtir o momento. Lembrando que a dança ela é composta basicamente, ela é formada, se a dança fosse um bolo, quais seriam os ingredientes? Seriam o movimento corporal, ou seja, os movimentos que o meu corpo faz enquanto eu estou dançando. O espaço que ele ocupa, eu danço no meu lugar, eu me movimento, eu giro, eu salto, eu paro. Então, todo o espaço que eu utilizo durante a dança e o tempo. Como assim? Se eu danço de maneira rápida, se eu danço de maneira lenta, se eu danço de maneira forte, se eu danço de maneira suave. Então, o tempo ele é um dos componentes das danças. Ok, turminha? E aí, se nós estivéssemos no síncrono, se estivesse no nosso momento presencial, seria o momento das dúvidas, mas lembra que vocês têm o WhatsApp, podem entrar em contato comigo com dúvidas sobre esse assunto que vocês ainda tiverem, ou a gente já tem acesso à plataforma do Educa Calcaia, então vocês podem ir lá e tentarem enviar através do chat, das mensagens, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto para mim, tudo bem? Certo, professor. E o que é que pode cair na prova sobre as danças, o seu conceito e os elementos estruturantes? Qual o conceito de dança? Dança é a arte de movimentar o corpo em um certo ritmo. Mais simples do que isso, impossível. Como a dança pode ser praticada? Aí a gente sabe que ela pode ser praticada basicamente de duas formas. Com movimentos livres, onde a gente chama de dança improvisada, ou com movimentos que eu já sei quando fazer, como fazer movimentos programados. E a esses movimentos eu dou o nome de coreografia. Quais os elementos estruturantes da dança? Nós vimos que são três, que são tempo, espaço e movimento corporal. Tranquilo, turminha? Com isso, a gente fecha o conteúdo que a gente viu na aula 2, que foi o conceito e os elementos estruturantes para a dança. Show de bola, turminha? Seguir para o próximo assunto. Nosso próximo assunto, a gente vai abordar as danças brasileiras. Professor, e o que é que são as danças brasileiras? De uma maneira simples, são todas as danças que surgiram no nosso país. São todas as danças criadas no Brasil. São todas as danças praticadas no Brasil? Não. Nós temos muitas danças que são de outros países, no entanto, são bastante praticadas aqui no Brasil. E eu tenho outras danças que nasceram aqui no Brasil. E essas danças que nasceram no Brasil, elas têm uma relação muito forte com a cultura brasileira. O que é cultura, professor? Todo o conjunto relacionado aos saberes, costumes e elementos que compõem a identidade do povo brasileiro. Certo, professor? E o povo brasileiro, qual é a identidade dele? Lembra da comparativa que a gente falou sobre a dança? Se o povo brasileiro fosse um bolo,
Quais seriam os ingredientes? O nosso povo, em sua maioria, ele tem três grandes heranças, três fortes heranças. De três povos, etnias, raças, como a gente queira dizer. Mas três povos foram muito importantes para a construção dessa identidade que nós temos, para mostrar quem é o povo brasileiro. Foram os índios, que já estavam aqui no Brasil quando o Brasil surgiu, desde que o mundo é mundo, os donos do nosso país são os índios, a população indígena. Logo após, chegaram os portugueses, que vieram da Europa, exploraram durante muito tempo o nosso país, mas também trouxeram boa parte dos seus costumes. E já que estamos falando de dança, as danças não ficaram de fora. E por último, vieram os negros africanos, que foram escravizados, trazidos para cá e aqui trabalhavam de maneira forçada. E apesar de todo esse problema relativo a como eles vieram para o Brasil, eles não deixaram de dar a sua contribuição para a nossa cultura, para os nossos costumes, para o nosso folclore, claro, para as nossas danças. É importante a gente entender que como a dança ela é um elemento da cultura de todos os povos do mundo, esses três povos que construíram a identidade da cultura brasileira, eles também foram os responsáveis por construir a identidade das danças brasileiras. Os índios deixaram diversas heranças para nós. As danças em círculo, as danças comunitárias, o ritmo durante a música, tudo isso são heranças indígenas. Os negros africanos deixaram o molejo do corpo, o requebrado, o swing, o ritmo acelerado, os sons da percussão. E os portugueses europeus também deixaram a sua contribuição, muito mais relacionado com as danças realizadas e praticadas em casais, as danças com ritmos mais suaves, mais delicados. E de maneira festiva, já que a gente vai analisar que as danças para a comunidade indígena e para a comunidade africana, ela tinha um significado diferente, apesar de também poderem ser praticadas como festejos. E aí a gente fecha a identidade da cultura das danças brasileiras, professor, com esses três povos? Não. O Brasil ele sempre foi um país muito aberto para receber pessoas de qualquer lugar do mundo. Então nós sabemos que outros povos, como italianos, japoneses, alemães, vieram para o nosso Brasil, especialmente no início do século XX, quando a escravidão ela foi abolida. E essas pessoas, esses povos, eles vieram para o Brasil para completar a carência da mão de obra escrava que havia sido liberta. Quando esses povos vêm para o Brasil, eles não vêm apenas para trabalhar. Eles, assim como os africanos, assim como os portugueses, eles trazem os seus costumes, eles trazem as suas tradições e também trazem a sua forma de dançar. As danças brasileiras, elas nunca vão ser um projeto acabado. Elas sempre vão estar se construindo, se renovando, se transformando e tendo origem em vários outros ritmos. Ok, pessoal? Então a gente só fecha as danças brasileiras com índios, negros e brancos europeus? Não. As danças brasileiras elas continuam evoluindo até hoje. Mas é importante lembrar que dança brasileira é aquela dança criada no Brasil e não a que é mais praticada no Brasil. Beleza, turminha? Espero que qualquer dúvida vocês me procurem, que a gente consiga solucionar essas dúvidas para que vocês tirem a melhor nota possível nessa prova. E o que é que o professor pode cobrar? Quais são as perguntas que podem cair? Que situações influenciaram o processo de construção das danças brasileiras? A colonização,
que foi feita pelos portugueses, os ciclos econômicos que necessitaram da mão de obra escrava e depois da mão de obra para outros povos. Então, tanto a parte econômica quanto a parte de colonização, ela foi de extrema importância para a construção da identidade das danças brasileiras. Quais os 3 principais povos, raças, etnias que contribuíram para a construção das danças brasileiras? Essa é muito fácil e ninguém pode errar isso na prova. Foram os indígenas, os portugueses brancos e os negros africanos. Existiram outras contribuições para as danças brasileiras além das fornecidas pelos portugueses, indígenas e africanos? Sim, a todo momento a dança brasileira recebe contribuições. Recebeu quando da imigração dos japoneses, alemães, italianos especialmente, nós absorvemos muito da cultura desses povos e transformamos na nossa cultura, criamos na nossa cultura. Mas o tempo todo as danças elas são um objeto de transformação. Ok? E aí, com isso, a gente fecha o nosso segundo conteúdo. O terceiro assunto que a gente vai abordar na nossa avaliação, pessoal, são as danças folclóricas. Primeiro lugar, professor, o que é folclore? Folclore, gente, nada mais é do que o conjunto de tradições, costumes, histórias, lendas, pratos típicos, cerimônias religiosas, cerimônias populares, tudo aquilo que faz parte da cultura de um povo. E as danças também estão incluídas nesse contexto, certo? Folclore é uma palavra que vem do inglês folklore. Folk é povo, lore, coisa. Então, folclore são coisas do povo. As danças folclóricas nada mais são do que danças relacionadas com folclore. São danças tradicionais e recreativas de um determinado povo. Ninguém sabe ao certo quando, como e quem criou essas danças. Mas nós sabemos que elas estão presentes na nossa cultura desde que nos entendemos por gente. Quem criou o Bumba Meu Boi? Não sei. Mas os meus avós já assistiam a apresentações de Bumba Meu Boi. Então, é um exemplo. Nós não sabemos como essas danças chegaram até nós. Nós só sabemos que elas foram sempre passadas de geração para geração. Os nossos avós ensinaram aos nossos pais que nos ensinaram. E assim a gente vai tendo acesso a tudo que identifica nós com a região onde moramos, com a nossa cultura, e é nossa missão, é nosso papel transmitir isso um dia para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, as danças folclóricas, elas são um dos elementos mais importantes da cultura de um povo. Por quê, professor? Porque o objetivo dessas danças era justamente unir a comunidade, festejar, fazer com que a comunidade se alegrasse. Tanto que elas eram praticadas normalmente em celebrações que uniam toda a comunidade, como festas do padroeiro, como datas comemorativas especiais, principalmente algumas ligadas à religião, como Natal, Dia de Reis, as festas juninas que celebram os 3 santos, Antônio, Pedro e João. Então, essas danças folclóricas, elas são momentos de celebração comunitária e acontecem no meio da comunidade. Por isso que sempre foram praticadas em praças, em campos, lugares onde as pessoas pudessem se reunir e aproveitar esse momento de união. Se estivéssemos mais uma vez
oportunidades para tirarmos as dúvidas. Como não? Estamos seguindo. E o que é que o professor pode cobrar na prova sobre isso? Vamos lá. Primeiro, em que mês nós comemoramos o Dia do Folclore? Essa é de graça. Mês de agosto, ok? Mês 8. O Dia do Folclore é comemorado dia 22 de agosto, todos os anos. O que significa a palavra folclore? Coisas do povo, tradição de um povo, elementos do povo, tudo que é do povo. O centro do folclore é o povo, P-O-P-V-O-V, povo. Que elemento mistura música e movimento e é um componente essencial do folclore? Música e movimento. E é essencial para o folclore? Tá na cara, gente. São as danças. E as danças que fazem menção ao folclore são as danças folclóricas. Em que ocasiões são apresentadas as danças folclóricas? Especialmente em celebrações da comunidade. A maioria dessas celebrações acontecem em datas religiosas, como festas juninas, dias de reis, Natal. Mas é importante entender que são ocasiões em que a comunidade, em que o povo está reunido. Ok, pessoal? Com isso, finalizamos a parte das danças folclóricas e aí começamos a entrar na reta final da nossa revisão. Espero que qualquer dúvida vocês estejam anotando para tirar com o professor. Seguindo, a gente vai estudar um pouco, nós estudamos um pouco, na verdade, sobre os esportes adaptados e os Jogos Paralímpicos. Primeiro, professor, o que é que são esportes adaptados? São modalidades esportivas com adaptações para a participação de pessoas com deficiência. O que é que são modalidades esportivas, professor? São práticas que eu realizo com o meu corpo que funcionam como esporte. Tem uma disputa ali. Nessas disputas, o funcionamento delas possui adaptações. O que é que são adaptações, professor? São reparos, são cuidados, são alterações, são preparações para que as pessoas com deficiência possam praticar essas modalidades. Certo? O esporte adaptado, ele tanto pode ser uma prática que já foi criada pensando na população com deficiência, como podem ser esportes tradicionais que tiveram o seu funcionamento alterado, ajustado, adaptado para que a população com deficiência pudesse participar. Ok, professor. Mas quem é a população com deficiência? Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei brasileira, as pessoas com deficiência são aquelas que possuem qualquer limitação permanente que as impeça de exercer plenamente, de usar bem as suas capacidades físicas, ou seja, do corpo, suas capacidades intelectuais, ou seja, existem problemas com a sua inteligência, a pessoa não consegue resolver alguns problemas simples, as deficiências sensoriais, que são relativas aos sentidos, e aí vamos relembrar quais são os 5 sentidos, pessoal: tato, olfato, visão, audição e paladar. Normalmente as deficiências estão ligadas ao sensorial de audição e visão. Estou esperando vocês gritarem daí e me darem a cola. Mas audição e visão são as principais. E a deficiência mental
é quando, por causa de algum acidente ou de alguma má formação durante a gestação, o cérebro não consegue funcionar da maneira adequada. Significa que uma pessoa com deficiência não pode fazer mais nada? Muito pelo contrário, os esportes adaptados estão aí para nos provar que é possível sim essas pessoas terem uma vida esportiva ativa, certo? As Paralimpíadas e os Jogos Paralímpicos são o maior evento mundial de esportes adaptados. Eles procuram incluir a maior quantidade de deficiências possíveis, que estão separadas em 3 grandes grupos, com de 10 tipos aproximadamente de classificações. Essas classificações elas são elaboradas pelo Comitê Paralímpico Internacional, que o símbolo é justamente esse daqui que está do lado de vocês. Esse que tem 3 coresinhas, a cor vermelha, a azul e a verde. Esse símbolo é o símbolo do Comitê Paralímpico Internacional. Não confundam, o do Comitê Olímpico Internacional são 5 anéis que representam os continentes. Já o dos Jogos Paralímpicos do Comitê Paralímpico Internacional são 3 riscos e esses riscos simbolizam cada uma das deficiências, dos grupos de deficiências que estão presentes nas Paralimpíadas, que são as deficiências física, visual e intelectual. O esporte paralímpico brasileiro é um exemplo para todo o mundo e, pasmem, o esporte paralímpico brasileiro tem resultados melhores do que o esporte normal brasileiro. Nós somos uma verdadeira potência paralímpica. A única coisa que nos falta é um maior apoio para essa população. Ok, pessoal? Fico à disposição, mandem dúvidas no WhatsApp, no chat da plataforma. Fiquem à vontade, vamos tirar essas dúvidas. E aí, o que é que pode ser cobrado sobre esse assunto na prova, professor? Primeiro, o que é o esporte adaptado? O esporte adaptado são práticas esportivas direcionadas para a população que possui algum tipo de deficiência. Os Jogos Paralímpicos nada mais são do que o maior evento de esportes adaptados do mundo. Ele engloba quase todos os países do mundo. Os tipos de deficiência são 4, segundo a Constituição, o documento que rege o Brasil. Quais são essas 4 deficiências, professor? Deficiência mental, cérebro não funciona. Intelectual, dificuldades com a inteligência. Física é quando alguma parte do meu corpo está ausente ou não funciona da maneira adequada. E sensorial, que é justamente quando um dos meus sentidos não funciona da maneira adequada. Então, nós temos esses 4 tipos de deficiência, embora nas Paralimpíadas nós utilizamos 3 grandes grupos. Não confundam quais os tipos de deficiência que existem com os tipos de deficiência que são considerados pelo Comitê Paralímpico Internacional. Quem organiza os eventos paralímpicos? Acabamos de falar, o Comitê Paralímpico Internacional. E como é o desempenho do Brasil em esportes adaptados? O melhor possível, sendo inclusive melhor do que o dos atletas ditos normais. O Brasil é uma verdadeira potência paralímpica e ano após ano, edição após edição de Jogos Paralímpicos, o Brasil vai melhorando o seu desempenho. Com isso, pessoal, finalizamos o conteúdo de esportes adaptados e Jogos Paralímpicos e vamos agora para os nossos 2 últimos conteúdos. O penúltimo conteúdo que cairá na nossa avaliação são as danças de matriz indígena. Professor, e o que é que são essas danças de matriz indígena? São as danças que são criadas e praticadas pela população indígena. E quem são os índios?
são os primeiros habitantes do nosso país. Ora, se são os primeiros habitantes, também foram deles as primeiras danças que surgiram no Brasil, certo? Para os índios, a dança era um instrumento de ligação religiosa. Os índios eram pessoas, eram uma população politeísta. O que é que isso significa, professor? Eles acreditavam em vários deuses e esses deuses estavam representados pelas forças da natureza. Então, eles acreditavam que a chuva, o sol, o vento, o rio, tudo aquilo eram deuses. E para se comunicar com esses deuses, seja para agradecer, pedir ou prestar homenagens, eles utilizavam as danças, certo? Então, na cultura indígena, as danças elas são praticadas em rituais e celebrações. Rituais, eventos religiosos, onde eu quero me comunicar com esses espíritos da floresta, seja para pedir, seja para agradecer, seja para qualquer tipo de coisa. E celebrações são eventos comemorativos, para festejar uma colheita que deu certo, para celebrar a passagem de uma criança da infância para a vida adulta, para celebrar um casamento, para festejar um nascimento, às vezes para festejar até um dos membros da tribo que faleceu e pedir que os seus deuses possam receber esse espírito da melhor maneira possível. De um modo geral, as danças de matriz indígena, elas são praticadas em grandes círculos, ou em filas, ou em colunas, sempre com círculos fechados ou dessa forma, certo? E para os índios, a dança ela é um evento comunitário, onde todos participam. Claro, existem danças que são só para mulheres? Sim. Existem danças que são só para homens? Sim. Existem danças que são para homens e mulheres? Sim. A cultura indígena ela tem tudo isso. Mas, antes de tudo, a dança para os índios é um momento onde toda a comunidade deve participar. Então, não fica excluído ninguém. Todos, desde os mais jovens até os mais velhos, participam das danças de matriz indígena dentro da cultura indígena. Ok, pessoal? Aguardo qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter. E o que é que eu posso cobrar sobre isso na prova? Primeiro, o que é que os índios pensavam das danças? Como é que eles interpretavam as danças? É muito fácil. Eles pensavam nas danças como uma forma de se comunicar com os deuses e com os seus ancestrais. A dança para eles era justamente um evento religioso, tinha um ar místico, um ar mágico. Em que ocasiões os índios dançavam? Em rituais ligados à sua religião e em celebrações para comemorar bons eventos da comunidade. Quem podia participar das danças indígenas? Todo mundo podia participar. Menino, novo, velho, homem, mulher. Existiam danças para cada grupo? Sim. Existiam danças que misturavam? Também. Um exemplo é o torém, que é praticado em Acaraú, os índios chamam almofala, onde todos podem participar, até mesmo crianças de braço. E como eram praticadas as danças indígenas? Em círculos, colunas ou fileiras. Sempre utilizando adereços, chocalhos, pinturas, de acordo com cada tipo de dança. Beleza, pessoal? Com isso, a gente fecha o nosso penúltimo conteúdo da revisão e agora vamos para a nossa última. Danças de matriz africana. E aí, quando a gente fala das danças de matriz africana, estamos nos referindo às danças
que os africanos trouxeram de suas terras aqui para o Brasil. É muito comum a gente associar nas danças de matriz africana a capoeira. Capoeira, professor, é uma dança de matriz africana? Ela tem origem, ela tem elementos da cultura africana, mas a capoeira é uma dança nacional. As danças de matriz africana são justamente as danças que os africanos trouxeram com eles na sua bagagem. E olhe que foi muito difícil. Por quê, professor? Porque as danças africanas, na verdade, professor, era muito difícil porque os africanos vieram morar no Brasil numa situação muito complicada. Diferente dos índios que já estavam aqui, diferente dos portugueses que vieram explorar, os africanos vieram para o Brasil no formato de escravidão. Na África, como existiam várias tribos, existiam conflitos. E o que é que acontecia com frequência? Quando uma tribo vencia a outra, eles vendiam aquela tribo que havia perdido como escravos. E ao vender aquela tribo como escravo, o que é que acontecia? Eles eram mandados para outros países para trabalhar de maneira forçada. Isso aconteceu muito. O Brasil foi um dos países que recebeu o maior número de escravos vindos da África do mundo. Isso teve um lado ruim? Sim, o Brasil terminou sem querer incentivando a escravidão. Mas, apesar de todos esses problemas, teve um lado muito bom. Nós conseguimos construir, a partir da matriz africana, a nossa cultura. Então, nós temos hoje uma cultura riquíssima. Nós temos danças com elementos de matriz africana riquíssimos, graças a esse episódio que não foi nem um pouco bonito, mas que, para que não seja repetido, nós sempre precisamos lembrar. É importante falar na cultura africana, é importante respeitar a cultura africana, justamente para que nós possamos tentar reparar todas as injustiças que esses povos sofreram ao longo do tempo que eles estiveram aqui no Brasil trabalhando como escravos. Então, apesar de todos esses problemas que envolveram a vida dos africanos aqui no Brasil, eles deixaram muitas boas influências na nossa cultura, inclusive as danças. Para eles, assim como com os índios, as danças possuíam uma ligação com a religião. Os africanos acreditavam, assim como os índios, que poderiam se comunicar com os seus deuses, porque eles também acreditavam em vários deuses, através das danças. Para isso, eles gostavam particularmente de dançar de pés descalços, que acreditavam que o contato com a terra permitia que eles se comunicassem com maior facilidade. E esse contato ele iria acontecer de uma maneira muito melhor e muito mais instantânea se o ritmo da dança fosse muito acelerado. Então, uma característica muito forte das danças de matriz africana são os ritmos acelerados e fortes. Os movimentos com os pés são muito rápidos, porque eles acreditavam que com isso eles iam conseguir falar com maior facilidade com os deuses deles, certo? Outra semelhança com a cultura indígena é que essas danças elas eram muito comuns nos rituais e celebrações, semelhantes aos dos índios. Preparação para a guerra, recepção de convidados na sua tribo, celebrar casamentos, celebrar rituais de passagem, agradecer colheitas e também em situações onde ocorressem mortes. Então, para as culturas indígena e africana, a morte não era um momento onde se devia ficar triste, mas sim se deveria celebrar, porque aquela alma iria se encontrar com seus antepassados e com os deuses do plano superior. Então, a gente percebe o quanto diferente é essa cultura em relação à nossa. Até hoje, há pouco tempo, virou meme, né? Nós vimos que existia o coffin dance, aqueles dançarinos do caixão, onde durante um velório, carregando o caixão, eles praticavam uma dança bem animada, onde todos participavam.
É um exemplo que a gente tem de como as danças de matriz africana funcionam numa cultura diferente da nossa. Claro, elas influenciaram as nossas danças, a nossa cultura apenas em alguns aspectos. Tranquilo, pessoal? Que característica é muito importante na execução das danças de matriz africana? O ritmo. R-I-T-M-O. Ritmo. O ritmo ele é essencial. Quanto mais acelerado o ritmo da música, melhor será a comunicação com esses deuses. Em que ocasiões eram praticadas as danças de matriz africana, assim como na cultura indígena, nas danças de matriz indígena, em rituais e celebrações? E qual a importância de valorizar a cultura e as danças de matriz africana, justamente para que a gente possa tentar resgatar a importância da cultura desse povo que tanto contribuiu para a nossa cultura. Existe ainda um preconceito muito grande com as danças de matriz indígena, com as religiões de matriz africana, com as religiões de matriz africana. Esse preconceito ele não tem nenhuma razão de existir, não tem nenhuma justificativa, mas ele existe. E, infelizmente, é uma coisa que, enquanto nós não pudermos esclarecer as pessoas, isso vai continuar acontecendo. E cabe a vocês, jovens, entenderem que esse preconceito é totalmente infundado, ele é burro, ele é estúpido e ele não deve ser mantido. Ok, pessoal? Com isso, nós finalizamos o último conteúdo que vai cair na nossa prova e finalizamos também a nossa revisão. Eu ficarei à disposição de vocês pelos grupos de WhatsApp e também pela comunicação da plataforma Educa Caucaia para que vocês entrem em contato, tirem as dúvidas e possam tirar uma nota excelente. Então, desejo a todos uma excelente avaliação. Vocês podem, vocês conseguem e só depende de vocês para tirar uma excelente nota. Fiquem com Deus, um beijo grande e até a nossa próxima encontro, pessoal, se Deus quiser.